Já está de volta ao vivo aqui na TV Sagres, também na Rádio Sagres 730 e na nossa live no youtube.com/Sagres TV. E a partir de agora, aqui no Sinal Aberto, nosso destaque é política. E já estamos aqui em contato com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Lissauer Vieira. Oi, presidente, um ótimo dia ao senhor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Samuel. Bom dia, Cileide. Bom dia, Jéssica. Todos os ouvintes da Sagres 730 do Sinal Aberto Manhã. É um prazer falar com vocês. Nós agradecemos, presidente. Presidente, e gostaria aqui de abrir esta conversa com o senhor. Neste feriado prolongado, o senhor teve uma agenda com o pré-candidato ao Senado aqui por Goiás, o Henrique Meirelles, na cidade de Rio Verde, ainda no final de semana. E como foi, presidente, essa atividade e qual foi o resultado dela na sua avaliação? O ex-ministro e pré-candidato ao Senado, Henrique Meirelles, tem feito algumas agendas aqui no estado de Goiás. O primeiro município, para privilégio nosso, eu que sou rioverdense, foi a cidade de Rio Verde, no interior do estado. Ele nos solicitou essa agenda para nós podermos recepcioná-lo lá na cidade. E assim foi feito na sexta-feira, onde estivemos conhecendo as potencialidades do município, principalmente no que tange à administração pública municipal do prefeito, Dr. Paulo do Vale, que conseguiu alavancar a economia do município, disponibilizando uma área para fazer a plataforma ferroviária, o Porto Seco da cidade, onde já tem algumas empresas instaladas e tem a possibilidade de trazer novas empresas. O Henrique Meirelles tem um potencial muito grande no que tange ao conhecimento da economia, do desenvolvimento econômico e também de empresários nacionais e internacionais. Ficou bastante admirado com essa condição que o Rio Verde tem hoje. Eu tenho certeza que Goiás, não só a cidade de Rio Verde, mas o estado de Goiás está preparado para dar um novo salto econômico no cenário nacional. E a experiência que tem Henrique Meirelles, ela pode ter certeza que contribui muito para isso. Então, esse foi o objetivo. Visitamos também a Universidade de Rio Verde para conhecer um pouco mais dessa importante universidade. Fomos recebidos pelo reitor, por lideranças políticas, por lideranças classistas também, onde foi um dia extremamente proveitoso, que pôde trazer aí a realidade do nosso município e acrescentar ainda mais no currículo e no planejamento dessa pré-campanha que o Henrique Meirelles vai fazer a partir de agora. Essa parceria, presidente, do senhor com o Henrique Meirelles, isso já é um indício que já está pavimentado o caminho para o senhor se filiar ao PSD? Samuel, eu tenho falado muito em todas as entrevistas que eu tenho dado que o PSD é um partido que eu me sinto em casa. Eu tenho amigos lá, Vilmar Rocha, Cimeison, Francisco Júnior e outros amigos que fazem parte dos quadros do partido. O PSD foi o primeiro partido que eu me filiei. A minha primeira eleição lá em 2014 eu disputei pelo PSD. Saí por uma conjuntura local, mas sempre com as portas abertas, sempre com muito respeito e amizade. Agora, isso vai depender de conversas, de diálogos e de uma estruturação do partido. Vocês sabem que não tem mais condições de ter coligação e isso afeta muito a montagem das chapas. Precisa-se ter um foco na montagem dessa chapa e se de fato o PSD tiver uma possibilidade de ter uma chapa competitiva, obviamente que eu vou estar avaliando a minha filiação lá. Porém, eu tenho conversas e diálogos com outros partidos, com outras siglas partidárias que também podem ser o caminho nosso. Eu só vou tomar essa decisão na janela partidária que abre em março do ano que vem. Então, nós temos tempo para conversar, para avaliar e para vermos todas essas possibilidades. Agora, com relação à pré-candidatura ao Senado de Henrique Meirelles, eu o enxergo como uma pessoa altamente competente e até mesmo competitiva no cenário estadual. O Senado, o Congresso Nacional, na próxima legislatura, pode ter certeza que vai precisar de pessoas do calibre de Henrique Meirelles para nós podermos emplacar reformas importantes para o futuro do nosso país. Cileide Alves. Bom dia, presidente. Obrigada pela presença.
Ontem me chamou a atenção a sua entrevista no Jornal Popular, que o senhor disse num dado momento que era independente na Assembleia Legislativa. Eu acho que a palavra que o senhor mais repetiu ontem ao longo de toda a entrevista foi a palavra independência. E aí me chamou a atenção porque quando o senhor ganhou a eleição pela primeira vez, a mesa diretora, o senhor era realmente foi um candidato independente, né? E não era o candidato do governador e se lançou por um outro grupo e venceu. No entanto, depois do meio para o final do seu primeiro mandato, o senhor se aproximou do governador e atuou nos últimos anos aí, praticamente quase como um segundo líder do governo na Assembleia Legislativa. O que eu entendi, e eu queria que o senhor me dissesse, é que o senhor volta àquela condição que o senhor tinha lá atrás, quando assumiu como independente do governo de Goiás? Não, Cileide, o que eu quis dizer, e sempre mostrei isso dentro da minha gestão, desde que eu fui eleito lá em 2019, depois reeleito ainda no final de 2019, eu sempre falei, um dos pilares da minha gestão na Assembleia é a independência. Vocês sabem disso. Agora, essas reformas que foram feitas, o trabalho que eu fiz para ajudar o governo a poder viabilizar suas finanças, a aprovar matérias, às vezes até mesmo polêmicas, buscar votos de deputados de oposição, como nós conseguimos avançar e buscar alguns votos em algumas matérias, isso foi com convicção de saber que Goiás precisava naquele momento das reformas, que hoje Goiás tem a possibilidade de ter a renegociação das suas dívidas, tem condição de buscar empréstimos, tem condição de fazer programas sociais, está reformando rodovias, melhorando a condição dos alunos nas escolas, tudo isso porque passaram reformas estruturantes na Assembleia. E eu tenho certeza que essa gestão minha, que o trabalho que eu fiz, essa 19ª legislatura, mesmo os deputados que foram oposição, que fizeram contrapontos, e eu sempre deixei muito aberto, democraticamente, para cada um expor a sua opinião e dar o seu voto da forma que a sua consciência, a sua base eleitoral achava que teria que ser. Eu sempre fiz essas votações e sempre trabalhei no sentido de ajudar o Estado de Goiás, no sentido de fazer a minha obrigação, que é levar o melhor para os 7.200.000 goianos. Isso não significa que nós perdemos a independência agora, que é recuperar a independência. Não, o governador sempre respeitou a independência dos poderes. Tanto é que em todas as decisões difíceis do Estado, o governador chamou presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, Tribunal de Contas do Estado, dos municípios, Ministério Público, Defensoria Pública, para nós juntos discutirmos e decidir. Fomos por várias vezes no Ministério da Economia em Brasília, estivemos juntos em todas as ações do Estado. Então, essa independência, ela continua, ela nunca deixou de ter. Agora, nos momentos de crise, de dificuldade, a Assembleia sempre esteve ao lado do governo. Vai continuar, presidente? Com certeza, nós continuaremos ao lado do governo para podermos votar as matérias que são necessárias e que, assim, o parlamento entenda que são necessárias para poder ajustar o Estado. Não tenho dúvidas disso e eu continuo acreditando na gestão do governador Ronaldo Caiado, continuo acreditando nos seus auxiliares de governo e que o Estado está melhorando aos poucos e está conseguindo retornar os impostos que são pagos pela população em políticas públicas para o nosso povo. Deputado, falando em projetos, né, do governo na Assembleia Legislativa, eu queria discutir alguns com o senhor. O primeiro deles é o de teto de gastos. Primeiro, eu queria entender o projeto. Pelo que eu sei, hoje está definido que os gastos são sempre o do ano anterior com a correção da inflação. Esse está falando em 2021 com a correção da inflação. Isso significa que, se ele for aprovado em 2023, por exemplo, o teto de gastos será o de 2021 e não o de 2023 corrigido pela inflação, e assim seguindo, de 2024 também será o mesmo 2021, 25 o mesmo 2021, é isso? Essa é uma dúvida que nós ainda temos, Cileide. Esse projeto chegou na semana passada, ele foi lido no plenário, publicado, e agora ele tem 10 sessões para ele ficar em quarentena, para depois, isso é regimental, para depois começar a tramitar, porque é uma PEC, trata-se de uma PEC. Então, ela não pode ser discutida antes de 10 sessões ordinárias. Então, isso ainda é uma dúvida que todos nós temos. Nós estamos conversando, vamos, obviamente, abrir o diálogo com o governo para entender isso. Pelo que eu entendi do projeto original,
de fato, é o que você falou. O teto, o que conta é 2021, mais a correção, e os outros anos, até 2031, se eu não estou enganado, são 10 anos, ele permanece o valor de 2021. Isso é preocupante. Nós precisamos avaliar, até porque nós sabemos que a correção é muito alta ano após ano, e a inflação praticamente voltou no nosso país, infelizmente. As coisas tende a ter um acréscimo muito grande no custo de vida e nos custos de manutenção de qualquer máquina pública. Então, nós precisamos avaliar isso, ver se de fato o que nós estamos imaginando para nós podermos achar um termo melhor para todos. A secretária da Economia nos encaminhou, com certeza nós vamos abrir o diálogo e aprovar essa matéria ainda esse ano. Bom, essas correções aí, elas não, ou melhor dizendo, o teto de gasto, como ele tinha sido aprovado anteriormente pela Assembleia Legislativa, ele não valeria só até 2026? O senhor agora falou em 2031. Está também aumentando o tempo de validade? Exatamente. É isso tudo que nós estamos olhando. Pelo que eu vi, muito rapidamente ele está aumentando para 2031. Lembrando que tudo isso, Sileide, não é uma coisa que saiu da cabeça da economia do Estado ou do governo do Estado de Goiás. Não, isso é uma exigência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, portanto, é uma exigência de ajuste do governo federal para que Goiás se enquadre, até mesmo por conta da renegociação das dívidas. Essas exigências nós viemos aprovando ao longo desses 2 últimos anos, 2 anos e meio, várias por conta da suspensão do pagamento das dívidas e da adequação do Estado de Goiás para entrar no regime de recuperação fiscal. Então, cada vez mais, a gente vê que a PGFN, o governo federal, vem apertando o cinto para o Estado, no sentido de fazer com que o Estado se equilibre economicamente. Agora, nós precisamos ver a viabilidade disso e se, de fato, isso não vai atrapalhar as contas públicas do Estado e os investimentos que precisa fazer, porque o teto de gastos, de fato, ele é um fator limitante nos investimentos de custeio no Estado de Goiás, e todos os estados, obviamente, e também na União. Então, nós vamos avaliar, pelo que eu entendi, de fato, está aumentando de 2026 para 2031, não vejo isso como um grande problema. Eu enxergo o maior problema é a questão, de fato, da correção ser baseada em 2021. Aí nós precisamos avaliar e ver se de fato é isso. Pois é, aí se é uma exigência da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Secretaria de Tesouro Nacional, a Assembleia ficará sem margem para negociar esse teto de gastos com limite de 2021 e estará disposta a bancar esse projeto com as limitações? Precisamos ver. Eu não sei se essa exigência ela é desse tamanho. Nós precisamos avaliar o que a PGFN está exigindo, o que veio no texto original e o que a gente pode fazer para ajustar. Até porque o governo federal, às vezes, faz algumas exigências que não são possíveis, não cabem na realidade do Estado. E também, se fosse para ser regra, que aprovasse lá e replicasse para os estados, o porquê nós temos que aprovar uma regra que já é fato pelo governo federal. Então, nós precisamos avaliar isso, sentar, conversar. Nós temos essas 10 sessões que a PEC vai ficar paralisada, para nós podermos avaliar tudo isso, discutir com os poderes e chegar a um denominador comum para aprovarmos essa PEC. A secretária Cristiane Schmidt já explicou algumas vezes que o que a Secretaria de Tesouro Nacional exige dos estados que pretendem aderir ao plano de recuperação fiscal é que esse estado garanta uma meta de descontadas todas as despesas, né, todas elas pessoal, gastos com investimento, tudo ainda sobre uma boa porcentagem, que eu não me lembro exatamente quanto, para pagar as dívidas, né? Então, essa é a meta. Vocês já sabem quanto teria de ser a economia para que esse ajuste, para que e quanto porque a gente sabe, eu estou fazendo essa pergunta porque a gente sabe que a União ela tem lá uma obrigação de ter um superávit X para pagar a dívida. Quer dizer, aqui em Goiás, isso é claro para a Assembleia Legislativa, quanto que tem que ser esse superávit para pagar dívidas? Eu não tenho esse dado agora no momento. Esses números de quantos são, eu sei que precisa, de fato, isso é exigência do Tesouro Nacional,
o Estado se adequar, se ajustar, diminuir as suas despesas para sobrar recursos para poder pagar essas dívidas. Porém, o regime de recuperação fiscal ou a renegociação das dívidas vem exatamente para isso também. É para diminuir os juros, para renegociar as dívidas, alongar essas dívidas e automaticamente nos trazer uma parcela mais baixa. O que Goiás viveu nos últimos anos? Essa suspensão das dívidas que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal, mais precisamente pelo ministro Gilmar Mendes, e depois referendada por unanimidade pelos outros ministros, ela veio para poder mostrar que o Estado não tinha condição de pagar juros daquele tamanho e uma dívida tão alta, na casa de 250 milhões de reais por mês. Isso inviabilizaria pagar até mesmo a folha de pagamento dos servidores. Nós sabemos que nos últimos anos a arrecadação do Estado cresceu, a suspensão das dívidas ajudou, as reformas que nós fizemos enxugando a máquina pública também ajudou, mas as despesas cresceram também. Vocês sabem que tudo aumentou nesse país, tudo ficou mais caro. Então, as despesas, consequentemente, da máquina pública, elas também aumentaram. E os investimentos estão sendo feitos. Então, isso significa que nós estamos no caminho correto dos ajustes, mas também precisamos cada vez mais nos adequar às exigências nacionais. Até porque, deputado, a gente sabe bem que o Estado, como o senhor observou aí, não está pagando a dívida, né? Isso é coisa de 200 milhões por mês, está deixando de pagar, e lá na frente vai ter que pagar. Então, quer dizer, mas aí vem a renegociação, Cileide. É por isso que nós estamos fazendo. Né? Claro, mas aí aumenta as parcelas. Alonga, diminui o número da parcela. Exatamente. Diminui o número da parcela, renegocia com juros menores e fica numa prestação que cabe no bolso do Estado. Esse é o objetivo. Bom, um outro tema polêmico na Assembleia... Bom, antes de mudar de tema, quando é que vence o prazo de 10 dias para essa PEC do teto de gastos? São 10 sessões, então ela foi lida na semana passada, mais 2 semanas e meia ela deve já poder tramitar. Tem outra PEC lá na Assembleia que já está para entrar em pauta, né? Eu queria que o senhor dissesse um pouco sobre isso. Já vai voltar? Eu me refiro à PEC da redistribuição do ICMS. Sim, essa já está bem adiantada, ela já foi lida e já está, se não venceu, está vencendo essa semana as 10 sessões ordinárias. Nós poderemos começar a tramitá-la nos próximos dias. Essa PEC é uma PEC um pouco polêmica, onde tem uma maioria de 198 municípios que ganham na arrecadação e tem uma minoria de 48 municípios que perdem a arrecadação com ela. É uma redistribuição do ICMS, onde coloca metas também para a educação, principalmente na formação dos nossos alunos, na alfabetização dos nossos alunos. Os municípios precisam atingir metas e índices para poder ter uma maior parcela nessa redistribuição. Agora, existem as nossas entidades que representam os municípios, a Federação Goiana dos Municípios e a Associação Goiana dos Municípios, presidida pelo presidente Haroldo, pelo presidente Carlão da Fox, prefeito de Goianira, aonde nós estamos discutindo isso. Na semana passada era para termos discutido, mas em razão do falecimento do ex-governador Iris Rezende foi adiada essa audiência pública com os prefeitos. Nós devemos voltar a discutir. Mas eu abri uma discussão já mais prioritária com a secretária Fátima Gavioli, onde ela já deu algum sinal que nós podemos ajustar para diminuir um pouco o prejuízo desses municípios que estão perdendo. Não vou falar que vai zerar esse prejuízo, não, de forma alguma, até porque a PEC vem para ajustar todas essas questões de redistribuição do ICMS. Mas existe algum caminho, algumas ações que podem ser feitas para poder diminuir, amenizar esse prejuízo e, assim, esses municípios também aceitarem ser aprovados. Haja visto que essa PEC também mais uma vez, uma exigência do governo federal. Nós precisamos aprovar até, se não estou enganado, 20 de agosto do ano que vem. Se não aprovar, os municípios e o Estado sofrem sanções, como, por exemplo, a participação do FPE. Então, é isso que eu me refiro. O governo federal faz as regras, as leis, ao invés de já fazer com uma data para poder os estados se adequar e não precisar de autorização legislativa, não. Empurra isso para as assembleias legislativas e vira essa discussão toda que tem virado em todos os estados. Então, eu acho que se tem a regra federal, se é obrigado a se adequar,
o porquê nós precisamos aprovar uma matéria dessa. Mas a regra é essa e nós vamos trabalhar para poder ajustar essa PEC e conseguir aprová-la até o final do ano. Nesse caso aí foi o Congresso Nacional, né, deputado? Porque quem aprovou o Fundeb, né, foi o Congresso Nacional, um projeto que teve pouca participação do governo federal. Bom, desses 48 municípios aí que perdem, eles representam a maioria da população goiana ou não? Representam, são os maiores, né? Então aí eu incluo Anápolis, Aparecida, Goiânia, Rio Verde, as maiores cidades, Lusiânia. Então representam de fato a maioria da população, que são os municípios maiores. Tem algum outro projeto, deputado, que está na Assembleia, projeto que para esse ano ainda, né? Nós já estamos aí em meados de novembro, a Assembleia tem mais só esse restante de ano aí para concluir a votação desse período. O que mais de importante? Claro, tem o orçamento também, mas o que mais de importante tem? Nós temos mais uma PEC, que é a PEC da Previdência dos Aposentados, que chegou também na semana passada. Ela está ainda vencendo as 10 sessões e nós devemos aprová-la, onde vai descontar, zerar a contribuição previdenciária para os aposentados do Estado de Goiás, de todas as categorias, não é só da educação, até quem ganha R$3.000. Acima de 3 mil começa a contar, até o teto, que, se não estou enganado, é 6.400. Então, essa PEC é importante também, está tramitando e deve ser aprovada esse ano. E tem um projeto de lei do marco regulatório do saneamento básico do Estado de Goiás, onde divide as regionais. Essa está com o deputado Virmontes, já foi feita audiências públicas, consultada a Secretaria de Meio Ambiente, também a Saneago e as entidades como a FGM e a AGM, que representam os municípios, alterado algumas questões do texto original. Me parece que de 2 regionais passou a ser 5 micro-regiões, então aumentou consideravelmente o número de micro-regiões, deu mais autonomia às agências reguladoras municipais, porque existem alguns municípios que têm já constituído as agências reguladoras, e essa matéria também deve começar a tramitar, aprovada na comissão nessa semana ou no mais tardar no começo da semana que vem. Tem um projeto, uma PEC também do seu colega, o Eduardo Prado, para conceder essa isenção aí de previdência, né, para quem ganha até o teto do INSS. Essa PEC, ela foi acatada ou ela ainda não está tramitando? Ela está tramitando, porém, não é só dele. Se eu não estou enganado, o deputado Carlos Cabral também apresentou essa mesma PEC. Isso é uma questão que mexe com as despesas do Estado, não é uma prerrogativa parlamentar. Só quem pode encaminhar uma matéria dessa envergadura é o Executivo, até tem que fazer estudo de impacto financeiro. Da onde que vai tirar o recurso que vai trazer o déficit essa PEC? Então, eu não vejo como aprová-las ou como tramitá-las, porque uma PEC dessa ela precisa, de fato, como mexe com o orçamento e com a arrecadação do Estado, dar déficit na arrecadação precisa ser do Executivo. Nós vamos aprovar a PEC que veio do governo do Estado. Samuel? Deputado, além dos projetos que estão em andamento, que o senhor já relatou aqui a Cileide, há expectativa de chegada de projetos importantes ainda para este final de 2021? Não tenho conhecimento, Samuel. Nós iremos aprovar hoje, em segunda discussão e votação, o projeto do auxílio aos estudantes, aqueles R$100 que vai ser encaminhado por mês para os estudantes do Estado, para evitar a evasão escolar, né? E também da dignidade menstrual, deve ser aprovado hoje. Essas 2 matérias e não tenho nenhum conhecimento, o governo não me falou nada se teremos alguma matéria importante nesse final de ano, além dessas que nós comentamos aqui. Deputado, gostaria de tirar uma última dúvida com o senhor. Na entrevista já referida aqui ao Jornal Popular,
O senhor, em determinado momento, destaca que é um assunto vencido, essa questão do MDB com o DEM, o apoio do governador ao MDB, a própria relação do senhor com o Daniel Vilela, ou uma ausência, nas suas palavras, de uma relação. Mas aí eu pergunto ao senhor o seguinte: como fica a sua relação com o governador Ronaldo Caiado? Independente do que aconteceu, o senhor mantém um apoio a ele, como o senhor pretendia para a eleição do ano que vem? Ou muda alguma coisa? Não muda nada, Samuel. Essa decisão é decisão pessoal do governador. Ele tomou essa decisão, muitas pessoas não concordaram, outras concordaram. Eu estive entre aqueles que achei precipitado, mas preciso respeitar. Eu acho que isso é uma decisão pessoal dele. A minha relação com o presidente do MDB é uma coisa, a minha relação com o governador é outra. Eu acredito na gestão do governador Ronaldo Caiado, acredito na sua ação, vou continuar trabalhando para aprovar as matérias necessárias pelo governo lá na Assembleia Legislativa, da mesma forma, com a independência que nós sempre pregamos, mas pensando no melhor para o estado de Goiás e para os 7.200.000 goianos. Não muda nada, vamos continuar firmes do propósito, que sempre foi o meu propósito, de uma pré-candidatura a deputado federal, e isso não vai mudar o meu rumo, o meu pensamento e os meus projetos. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um bom dia ao senhor. Até uma próxima oportunidade conosco. Obrigado, Samuel. Obrigado a Cileide, a Jéssica, a todos os amigos, ouvintes e também os telespectadores do Sagres, da Rádio Sagres e também da TV Sagres. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Lissauer Vieira, conosco aqui no Sinal Aberto. Os destaques, a íntegra desta entrevista logo mais no nosso portal, o sagresonline.com.br. Intervalo aqui no Sinal Aberto.